Deixa eu só trazer um outro destaque. Uma ala do governo federal manifestou insatisfação e criticou o pacote de gastos da equipe econômica. Parlamentares da base aliada se negaram a apoiar de imediato as propostas enviadas pelo Planalto, especialmente pelas mudanças que foram propostas no benefício de prestação continuada. O governo quer realizar um pente fino nesse benefício, alegando a necessidade de identificar possíveis fraudes e evitar o pagamento indevido dessa medida, que poderia gerar a diminuição da verba disponível aos assistidos. Devido a isso, essa ala agendou uma reunião para decidir o entendimento da bancada sobre a votação do pacote de corte de gastos. Começar essa com o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo, a gente já tinha acompanhado, né? Muitos setores do mercado financeiro, o empresariado de forma geral, a oposição no Congresso Nacional já tinham se manifestado contra, né, esse pacote de gastos. Não tinham visto esse pacote como algo que realmente pudesse cortar gastos como deveria. Agora, uma ala do próprio governo federal também insatisfeita com esse pacote. Fica difícil, né? Canhata, é impressionante, porque eles não conversaram, aparentemente, nem dentro de casa. Políticos extremamente experientes estão ocupando cadeiras importantes no governo. Estão sendo pressionados para produzir a viabilidade do governo, porque o governo está inviável com o volume de gastos que tem e a sua ineficiência para entregar bons resultados à população brasileira. Então, reuniram-se ali, foram discutindo medidas e formataram um pacote. Só que este pacote não só não resolveu o problema, porque não é suficiente para ter uma solução, não vou dizer definitiva, mas pelo menos de longo prazo para a questão dos gastos públicos, não foi articulado com o Congresso, tanto é que, pressionado pela oposição e pelo mercado financeiro, o próprio governo já admitiu mudanças no dia seguinte, em 24 horas. E agora a gente vê a posição dos parlamentares governistas, ou seja, uma atrapalhada gigantesca. E qual é o efeito pior disso, Canhato? Esse anúncio do pacote de corte de gastos foi esperado por investidores do mundo inteiro. Pessoas que estavam tentando ver sinais de seriedade na conduta econômica do atual governo. E agora, com este resultado, é que o dinheiro de fora não vai vir para o Brasil e o que está aqui tende a sair. Este dólar de 6 veio para ficar. Ele não é um evento passageiro porque aconteceu alguma coisa no céu. Não, é fruto da nossa incompetência e incapacidade de mostrar que o Brasil é um país onde faz sentido para os investidores colocarem o seu dinheiro. Então, realmente, esse show de horror só piora a cada dia. Não combinaram nem com os russos, nem com os americanos, nem com os brasileiros, né, Dávila? Ontem a Câmara aprovou a urgência para 2 projetos que fazem parte desse pacote de corte de gastos do governo federal, Dávila. Mas a gente tem visto que a caminhada vai ser difícil, hein? Vai ser muito difícil, Canhato. Eu imagino a cena como é que é. Entra o ministro Haddad pela porta da frente, mostrando ali o que tem que fazer o pacote fiscal. Ele sai da sala do presidente, aí entram 3 ministros bombardeando o ministro Haddad. Imagina que absurdo, como é que nós vamos cortar dinheiro? Como é que nós vamos deixar os pobres na lama? Vai com toda essa demagogia. É assim que está funcionando o governo federal. E aí o que acontece? Vem um pacote aguado, de mentirinha, que não reduz o déficit fiscal. E o mercado, óbvio, sabe fazer conta. Aliás, o mercado sabe fazer matemática. Isso eles sabem. Eles olham a conta e com o mercado, qual é a conta que o mercado faz? A dívida brasileira vai continuar crescendo acima da inflação. Ao crescer acima da inflação e do gasto corrente, o que vai acontecer com o Brasil? Não vai conseguir honrar suas dívidas. Vai ser cada vez mais difícil pagar as suas dívidas. E aí, o que vai fazer? A taxa de juros vai subir. Subindo a taxa de juros, pressiona o câmbio. Hoje, Canhato, metade do orçamento brasileiro já é gasto com o pagamento dos juros e da rolagem dessa nossa dívida. Já está aí, metade do orçamento. E o juro vai continuar subindo. Está aí, o mercado já está apontando o juro indo para 14%, que até 15% o juro futuro aparece. Ou seja, isso condena o país ao baixo crescimento. E isso, pior,
vai colocar pressão na inflação. Por quê? O que você acha de um país onde o gasto cresce 4% e a economia está crescendo 3%, 2%? Como é que faz? Como é que você faz quando o gasto cresce mais que o crescimento do país? O que acontece? Você gera inflação, você gera desequilíbrio fiscal e isso tem um enorme custo na vida de todo mundo. Toda a nossa audiência que está nos escutando aqui, que pegou algum dinheiro em crediário, está apavorado vendo essa taxa de juros subir cada vez mais. Então, é um governo fiscalmente irresponsável. E o que pode salvar o Brasil desse percurso trágico é justamente uma iniciativa do parlamento que hoje 3 deputados, o Kim Kataguiri, o Pedro Paulo e o Jorge Viana, estão tentando articular... Oi? Júlio Lopes. E o Júlio Lopes. O Júlio Lopes estão tentando articular a aprovação de uma PEC para tratar do ajuste fiscal, principalmente da desindexação do salário mínimo sobre benefício e aposentadoria, do fim da desvinculação do gasto com saúde e educação. Então, assim, é o parlamento que está tentando fazer a lição de casa que o governo não fez. E nós temos de apoiar esse projeto no Congresso Nacional, porque é a única coisa que pode fazer o juro cair e o dólar voltar ao leito natural, que deveria ser hoje por causa dos R$5 e não nesses R$6 que está hoje. Então, isso mostra, Canhato, que a responsabilidade que o governo não cumpriu tem que ser feita agora pelo parlamento. Pois é, inclusive essa PEC paralela tem dispositivos que de fato poderiam ajudar demais, né, na redução da dívida e ajustar fiscalmente o Brasil. Só que tem alguns ingredientes políticos que jogariam contra, né, Dávila? Medidas muito impopulares. Tem essa avaliação política de muitos também. Você, Mota, corte de gastos gerando revolta e discussão dentro do próprio governo, hein? Eu vou ajudar o governo, Canhato. Eu vou sugerir aqui o meu pacote de gastos. Pacote simples, objetivo e efetivo. É só anotar, pessoal de Brasília, pega caneta e papel. Redução do número de ministérios para 8. Redução pela metade do número de cargos comissionados no governo. Suspensão de todas as viagens internacionais do governo nos próximos 2 anos. Suspensão da realização de todos esses eventos internacionais pelos próximos 2 anos. Devolução ou venda da metade dos carros oficiais. Devolução ou venda dos jatinhos da FAB. Todo servidor público independente de cargo vai viajar de avião de carreira. Suspensão da contratação de novos servidores durante 2 anos. Substituição de todos os políticos que ocupam cargos nas estatais por gestores profissionais. Aproveita e privatiza metade das estatais. Extinção da justiça trabalhista. Transfere todos os magistrados para a justiça criminal, onde eles são muito necessários. E, por último, redução da carga tributária em 10 pontos percentuais até 2030. Fica aqui o desafio. Esse é o meu pacote de corte de gastos. Faz uma experiência, anuncia metade dessas medidas que eu listei aqui e observe o dólar chegar a 4 amanhã de manhã. Você, Cristiano Beraldo, aplicáveis essas medidas do Mota? Talvez não nesse governo, né? Pois é. Não é que elas são aplicáveis, elas são extremamente necessárias. Esse tamanho de governo que existe no Brasil é uma coisa injustificável porque é uma estrutura pouco digitalizada no que se refere à relação com o contribuinte, com o cidadão, que entrega resultados pífios. Nós estamos abrindo mão de qualidade, por exemplo, na educação, onde o Brasil é humilhado por países bastante menores e menos relevantes na economia mundial que o Brasil. Nós estamos investindo enormemente na ignorância. Nós estamos
investindo enormemente na falta de produtividade. É só a gente olhar o que acontece, de fato, com a questão do programa social, com Bolsa Família. É de se comemorar pelo governo o aumento do número de famílias que recebem auxílio social, o que, na verdade, traduz um país que não avança, não evolui, não gera oportunidade, não gera emprego. As pessoas vão se acostumando a viver de pequenas esmolas, de esperar pouco do governo, de não ir buscar crescimento, prosperidade com as próprias pernas. Claro que isso tudo vem com esse tempero da ignorância produzida nas escolas brasileiras, sobretudo as escolas públicas, que adoram se debruçar sobre discussões de livros didáticos que trazem cenas de sexo para crianças que estão ali pós-alfabetização, que adoram discutir o sexo do banheiro, se é unissex, se é masculino, se é feminino, que adoram discutir e defender a aprovação automática. Não importa se você aprendeu, vai passando de ano aí. O mais importante é ter na estatística que tantos alunos terminaram o ensino fundamental e o ensino médio. Essa é a fórmula deste país atrasado, pesado, que não evolui, que não anda, que é sustentado por uma parcela cada vez menor da população que tem que carregar o peso da ineficiência nas suas costas. Essas medidas trazidas pelo Mota são o único caminho, claro, complementadas por uma série de outras ações, mas são medidas desta natureza que possibilitarão a mudança do rumo, a mudança desse jogo medíocre que estamos jogando no Brasil há tanto tempo. Pois é, inclusive pessoas da nossa audiência elogiando o seu pacote de gastos, viu, Mota? Mas alguns entendendo que na atual administração seria muito difícil implementar essas medidas. Agora, pegando a sugestão do Mota, Dávila, trazendo também para a discussão da PEC paralela que você bem destacou aqui, claro que a gente precisa analisar qual é a possibilidade de isso avançar, porque a gente tem um pacote de gastos que foi sugerido pelo governo federal, abraçado pelos presidentes da Câmara e do Senado, e quando surge uma PEC paralela, que de fato promoveria muitas mudanças, mas tem muitos ingredientes que são impopulares, inclusive para os parlamentares, você vê alguma chance disso prosperar, Dávila? Olha, eu vejo que há uma chance pela seguinte coisa. Se não houver o ajuste fiscal, vai acabar as emendas parlamentares. Este é o ponto. Porque como o gasto corrente hoje cresce muito acima do crescimento econômico do país, o que vai acontecer, Caniato? O orçamento vai ser todo consumido pelos gastos obrigatórios. E aí vai acabar o dinheiro da emenda parlamentar. E se acabar o dinheiro da emenda parlamentar, acabou o poder do parlamentar. Então, na verdade, o ajuste fiscal tem de ser feito inclusive para os parlamentares salvarem as suas emendas, porque as emendas vão acabar hoje. O orçamento era 80% do orçamento brasileiro, já eram gastos obrigatórios. Como o gasto vem crescendo muito acima do que o Brasil cresce, hoje já é 94%. Daqui a pouco é 100%. Aí o orçamento inteiro já está comprometido com gasto obrigatório. E as boas medidas que o Mota disse não vão sair nunca do papel se não fizer uma reforma administrativa. Se você fechar hoje, ter 8 ministérios, você não pode demitir ninguém, só tem que realocar as pessoas, não adianta nada. Tem que ter uma reforma administrativa para você poder dizer assim, cargos que serão extintos, você pode extinguir as pessoas dos cargos, senão não adianta nada. Você fica lá com a máquina pública, tá ali as pessoas do ministério. Tanto que houve uma redução, o governo Bolsonaro teve muito menos ministro do que esse, e o custo está lá. Por quê? Porque é uma realocação de pessoas, você não pode demitir. Então, é preciso fazer a reforma administrativa. Então, o que cabe hoje? Primeiro, derrubar essas medidas que esse governo fez, que deu essa inflacionada gigantesca no gasto público. Segunda coisa que nós temos de fazer, e aí sim está na alçada, e é um dos pontos do Mota, é a privatização. Nós temos hoje em ativos do Estado R$1 trilhão. Se vendesse tudo, estava resolvido. Não precisava nem fazer outra medida. Vende lá R$1 trilhão, pronto, está resolvido.
a questão do déficit público. Segunda, outra grande conta que tem nisso, subsídios. Aí nós temos mais de 500 bilhões de reais. Então a gente tem que ir para os grandes números. Segundo, reduzir essas coisas que impactam demais o gasto público, que foi essa vinculação de salário mínimo a benefícios e a indexação do gasto com a saúde e a educação, e melhorar a qualidade do gasto público no orçamento, porque aí você consegue reduzir despesa. Programa que não fecha, que não dá resultado, tem que acabar. Então, isso são coisas que cabe na legislação atual. Outras coisas são fantásticas de ser feitas, mas nós vamos ter que aprovar outras leis, como a reforma administrativa, para poder reduzir o tamanho da máquina do Estado. Então, vamos ter que fatiar esse ajuste fiscal entre as coisas urgentes e imediatas, por exemplo, o fim de indexação, as coisas que é melhoria do gasto e as medidas que podem ser aprovadas pelo Congresso, como foi o caso das privatizações no governo passado. Então, dá para avançar? Dá. Mas o que eu estou dizendo aqui é, quem tem que assumir essa rédea é o parlamento, porque este governo, com esta ideologia e com a sua lista de prioridades, não fará o ajuste fiscal que o Brasil precisa. Pois bem, falávamos sobre a insatisfação de uma ala do governo com o projeto de corte de gastos, mas tem a insatisfação de uma outra ala do governo com a percepção do mercado em relação a esse projeto do corte de gastos. Por exemplo, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ela se revoltou com um estudo que foi feito justamente sobre a desaprovação do governo no mercado financeiro. Segundo ela, os economistas são imparciais, jogam contra e querem ajudar a afundar o país. Tebet continuou sua fala afirmando que o Planalto possuía bom desempenho entre a população. Na mesma ocasião, representantes do governo continuaram criticando o estudo e o mercado, acusando integrantes da Faria Lima de serem contra a atual gestão e criam alarde de que a economia brasileira não vai bem. Você, Mota, estão criando alarde de que a economia não vai bem? Simone Tebet subiu o tom, dizendo que o mercado quer ajudar a afundar o Brasil. Candidato, eu refleti muito sobre essa notícia e resolvi pedir ajuda. Eu fui pedir ajuda ao Sir Roger Scruton, filósofo e escritor. Eu fui pedir ajuda no seu livro Como Ser um Conservador. Olha o que Roger Scruton diz. Um mercado só pode disponibilizar bens e serviços de forma racional quando existe confiança entre seus participantes. E a confiança existe apenas quando as pessoas assumem a responsabilidade por suas ações perante os outros. Conclui Roger Scruton. Em outras palavras, a ordem econômica depende da ordem moral. Você, Cristiano Beraldo, Simone Tebet, atuando como uma espécie de advogada do governo federal, não poderia ser diferente, mas atirando contra o mercado, dizendo que o mercado financeiro, a Faria Lima, querem afundar o Brasil. Tem que rir, Candidato, tem que rir, porque é o seguinte, se o mercado é esse malvadão, primeiro, para de comemorar quando a Bolsa de Valores sobe. Porque quando a Bolsa de Valores sobe, aí vai todo mundo pro X. Ah, tá vendo? A Bolsa batendo recorde, sinal que o governo está indo muito bem, que o país está indo muito bem. Então para com essa história. E segundo, recuse a partir de agora todos os convites que receber para participar de evento na Faria Lima. Porque toda semana tem ministro do governo participando de eventos dessas instituições financeiras que formam este mercado malvadão. Então a falta de coerência e essas manifestações que vão ali sendo colocadas conforme a conveniência de momento só revelam a fraqueza de um governo que está sem rumo. Vão ter que usar a cada momento aquilo que convém para poder parecer que estão dando algum tipo de satisfação ao governo, ao mercado, às pessoas, aos eleitores, ao Brasil. Isso não pode ser. E aí vou terminar só deixando aqui uma pergunta pro Mota,
para o Mota falar para a gente quais seriam esses 8 ministérios, Mota, que isso está gerando muita curiosidade. Vai lá, Mota, já emenda. Olha, agora eu queria lembrar de cor as palavras de Milton Friedman. Milton Friedman tem uma entrevista fantástica que está disponível no YouTube, na qual ele responde isso. O que você faria se você tivesse o poder de mudar o governo? E aí ele vai dizendo o que ele tiraria, o que ele manteria. Infelizmente, agora eu não me lembro de todas as respostas do Milton Friedman, mas eu vou te dizer alguns aqui, Beraldo. Eu manteria o Ministério da Defesa, eu criaria e manteria o Ministério da Segurança Pública, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda e Ministério da Agricultura. Esses, com certeza. Eu fico devendo 3, eu vou pensar, depois eu complemento a minha resposta. Você, Luiz Felipe Dávila, a avaliação dos integrantes do governo federal, segundo eles, a economia vai muito bem, obrigado. É o mercado financeiro que quer ajudar a afundar o nosso Brasil, Dávila. Há posições bem diferentes e avaliações também distintas sobre a nossa economia, né? Vamos lá, Caniato. Tem 2 partes dessa resposta. A primeira é o seguinte: o mercado se sentiu a mulher traída nessa história, porque o mercado vem cortejando tanto a ministra Simone Tebet quanto o ministro Haddad há muito tempo. Aliás, qualquer um de nós que participou de eventos de mercado nesses últimos anos, era só flores, elogios para Haddad e Simone Tebet. Eram vistos como os 2 pilares da sensatez que iam promover o ajuste fiscal e ajudar o governo. E sabe o que o tal do mercado fez? Apostou dinheiro nessa ilusão e perdeu um monte de dinheiro nessa ilusão, acreditando que esse governo ia fazer ajuste fiscal. Eu conversei com várias pessoas do tal do mercado e eram todos muito animados. Não, você vai ver, você fala isso porque você é da oposição, você verá que eles vão fazer um ajuste fiscal para valer. Não só falaram, mas eles puseram dinheiro nessa tese, eles acreditaram que ia ter ajuste fiscal. Bom, aí vem a decepção e o que acontece é a reação de mulher traída, tá certo? Aí fala assim, agora é isso, o que acontece? Dispara o dólar, dispara a taxa de juro futuro, porque caiu a ficha de que não haverá o tal do ajuste fiscal. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é aumento de taxa de juro, afeta demais a entrada de investimento. E isso é muito ruim para um país que precisa crescer. E o que o mercado está vendo? A fotografia é uma coisa, a fotografia é essa que o governo adora divulgar mundo afora. A economia cresceu 3%, temos o mais nível baixo de desemprego no país, a renda do trabalhador aumentou. Essa é a fotografia. Qual é o custo disso? A explosão da dívida pública, a volta da inflação. E aí o que o mercado está olhando? O filme daqui para frente. Não vai ter crescimento econômico. Com o Brasil que caminha com uma dívida pública explodindo, crescendo muito mais do que o crescimento econômico. Segundo, inflação está de volta. Taxa de juros vai subir. Então, o cenário para 2025 não tem nada de perspectiva rósea como a fotografia do fim de 24. E o mercado funciona por meio de tendência. Ele está olhando para onde é que nós estamos indo. E o mercado está olhando que deste jeito, com essa ausência de ajuste fiscal, com a expansão monetária, com inflação alta, dólar subindo e juros subindo, nós vamos para um lugar muito ruim. E o mercado está precificando essa tendência. Então, a única forma de virar o humor do mercado hoje é aprovar a tal da PEC que a gente defende aqui nos Pingos nos Is. Pois é, agora, inclusive depois que o Beraldo trouxe a informação e a reflexão dele sobre os muitos eventos que os integrantes do governo participam, a nossa audiência começou a lembrar, o ministro tal participou de um evento patrocinado pelo banco tal. E aí uma pessoa lembrou também, Beraldo, que o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, revelou que votou no atual presidente da República, então candidato. Mas alguns meses depois ele disse que estava preocupado. Enfim, a nossa audiência é sempre ligada, lembrando desse fato. Mas enfim, Beraldo, diante dos atuais números e essa
percepção do mercado de que a gente caminha para um lugar pouco animador, qual é o retrato? Que fotografia que a gente pode passar para o público que nos acompanha? O Dávila fez uma boa análise agora, queria que você também trouxesse seu ponto de vista, porque você mora no exterior e também observa as análises que são feitas sobre o Brasil, né? Neto, o mercado não existe para agradar ninguém. A pessoa que tem uma venda no bairro, ela vai vender os produtos pelo preço aonde ela puder ganhar dinheiro e o máximo de dinheiro que ela puder ganhar. Se tiver uma venda concorrente do outro lado da rua, o preço dela será mais baixo. Se o concorrente estiver no outro bairro, o preço será mais alto. Por que nas lojas de conveniência dos postos de combustível, em geral, as coisas custam mais caro? Porque ele está vendendo a conveniência. Então, não há essa questão de se achar, não, o mercado tem que ser bonzinho para ajudar. O mercado vai fazer tudo o que puder para ganhar dinheiro. A responsabilidade pelo desequilíbrio que existe no Brasil, sobretudo em relação ao setor bancário, vem do governo. Afinal de contas, temos hoje no Brasil um número bastante reduzido de grandes bancos que atendem o público em geral, sobretudo nas operações de crédito, porque as fusões foram sendo autorizadas por órgãos do governo. Ou o CAD é um órgão independente? Não! CAD é formado por pessoas indicadas pelos governos de plantão. E aí, o Brasil está bem, o Brasil está mal, o governo é de direita, o governo é de esquerda. São dezenas de bilhões de reais de resultado dos bancos todos os trimestres. Não é anual, não, é trimestre. Não há comparação no resultado que se aufere aqui através das instituições financeiras com qualquer outro lugar do mundo. É completamente desproporcional e não é à toa que o brasileiro, o trabalhador, aquele que pega o ônibus, aquele que está no crediário, se entrar no cheque especial, se não pagar o total da sua fatura de cartão de crédito, vai tomar 400% de juros ao ano. Isso é absolutamente surreal. Isto não se compara a nenhum lugar sério do mundo, porque isso é uma sucção de dinheiro que vem do fruto do trabalho dessas pessoas para os bancos. Sai da economia. Ao invés do sujeito ir ali comprar mais alguma coisa, poder comprar sua casa financiada e ir melhorando de vida, usando o financiamento como uma base de apoio para a sua prosperidade, ele não consegue fazer isso porque o dinheiro dele é sugado pelo sistema financeiro. E as pessoas ficam iludidas achando que defender banco é coisa de liberal. Defender o sistema brasileiro de bancos, de financiamento, é coisa de bobo. Porque no nível de taxa de juros que temos hoje, é impossível qualquer um, seja pessoa física, seja uma pessoa jurídica, uma fábrica, alguém que está ali investindo para avançar com seus negócios, é impossível prosperar.